E o Otávio Silva, ele é coordenador da programação da Semana Santa da Igreja Adventista aqui do Sétimo Dia no estado de Alagoas. E os adventistas celebram a Páscoa com a ceia do Senhor em memória ao sacrifício de Cristo. É um calendário diferenciado ou ele é ajustado com a programação cristã também da Semana Santa? Muito bom dia, seja bem-vindo, Otávio, aqui ao Jornal da Mix. Bom dia, Otávio. Muito bom dia, que alegria poder estar com vocês aqui participando e também falando um pouquinho a respeito desse contexto tão interessante que é o período da Semana Santa, né? A gente precisa compreender um pouco mais a respeito desse assunto, que é um assunto que envolve aí fé, envolve entrega, envolve perdão também. Então todos esses aspectos estão dentro desse significado aí da Semana Santa. E a gente também, como cristãos adventistas, a gente acredita na importância do sacrifício de Cristo e é exatamente esse o significado real da Páscoa. Como é que estão programadas as celebrações para essa Semana Santa? A gente sabe que os católicos celebram com procissões, com missas, com leitura do rosário. Na Adventista, como é que vocês se organizam? Olha, nós temos a celebração da ceia. Durante a semana nós fazemos ali mensagens, temos mensagens em cada igreja, seja na igreja local ou seja em pequenos grupos, que nós chamamos ali também de células, né? São encontros nos lares. Então, independente do ambiente, são mensagens que recordam o sacrifício de Cristo, a morte, mas a vida também de Cristo, a ressurreição. Então, todos esses aspectos são estudados durante a semana e, normalmente, na sexta-feira, é feita uma celebração que é a Santa Ceia, que são emblemas ali que representam o corpo e sangue de Cristo. Então, o pão, por exemplo, o pão é um pão sem fermento, né, representando ali, é algo interessante, né? O pão sem fermento representando o corpo de Cristo sem pecado. E também, ao mesmo tempo, o suco de uva, o puro suco da uva, representando o sangue de Cristo. E aí, para entender um pouco melhor sobre isso, a gente precisa voltar lá para o início de tudo, onde, na verdade, foi o motivo da primeira comemoração da Páscoa, né? Quando a gente vai lá para o livro de Êxodo, por exemplo, o povo de Deus estava escravizado há 400 anos. E Deus, então, libertou aquele povo da escravidão egípcia e essa libertação era motivo de comemoração para eles. Então, a Páscoa se iniciou justamente com esse propósito, de comemorar a libertação do povo. E através dessa comemoração, os cristãos hoje compreendem que Cristo é o nosso libertador. Então a Páscoa é Cristo que nos libertou da escravidão do pecado. Então assim como o povo estava escravo lá do Egito e foi liberto, eles comemoravam isso e era a Páscoa deles. Nós hoje como cristãos, entendendo que Cristo é a libertação do ser humano do pecado, então nós comemoramos, não comemoramos a morte, mas comemoramos a ressurreição, porque através da morte a gente obtém ali o perdão e através da ressurreição nós obtemos vida. Em relação a algumas passagens, vocês também têm um momento em que toda a igreja é convocada a refletir sobre a importância da humildade no tocante ao relacionamento com a figura de Cristo e o que ele representa para os cristãos, inclusive adventistas. E vocês têm um momento da cerimônia do lava-pés. O que é que ela representa também? Olha, é algo diferente, né? Porque assim, lavar os pés, para nós hoje, talvez não tenha tanto significado quanto houve ali na época de Cristo. Mas na época quem andava com sandália aberta, Exatamente. no pleno deserto, com pés rachados, pegando o calor da época. Exatamente. E isso é interessante porque assim, quando a gente vai para a época bíblica, a gente vê o quão significativo isso era. Por exemplo, como foi falado aqui, né? Era sandálias ali, muitos descalços. Na verdade, sandália era até luxo, viu? Era um utensílio de luxo ali. Muitos eram descalços mesmo. E naquele contexto ali, normalmente as pessoas mais importantes, as pessoas de mais poder aquisitivo, eles tinham normalmente um escravo para fazer o serviço de lavar os pés para quem, por exemplo, chegasse na casa dele. Então, por exemplo, eu te vejo aqui, você, ouvinte, não está conseguindo aqui, talvez alguns não conheçam aqui o semblante do meu amigo, mas é um camarada que tem um perfil assim de gente chique, né, de gente de autoridade. Mais é a sua esquerda. Pois é, os dois aqui, que estão ao meu lado, os 4, na verdade, são pessoas que a gente olha assim, tem um aspecto de autoridade, né? Então, eu imagino que se vivesse na época de Cristo, seriam pessoas que teriam, por exemplo, um escravo a serviço para lavar os pés. Então, se eu chegasse na tua casa, tu ia ter um escravo lá para lavar os meus pés. Então, o ato de lavar os pés era um ato de um escravo.
E normalmente esse escravo era um escravo que não mais tinha condições de fazer o trabalho braçal. Ah, tá. O mais pesado. Exatamente, ele não tinha mais condições de fazer o mais pesado, então ele era colocado nesse serviço secundário. Na recepção da casa. Exato. Então, no momento em que Jesus ele celebrou a ceia, ele agora se coloca na posição desse escravo e lava os pés dos discípulos. Ao ponto de um dos discípulos, que nessa ocasião foi Pedro, chegou para ele e falou assim, não, que conversa é essa? O senhor lavar os meus pés? Eu é que tenho que lavar os teus. Então ele fica meio que assustado com aquela cena por conta do contexto que eu acabei de falar. Ele fica impressionado. Como é que o senhor vai lavar os meus pés? Eu é que tenho que lavar os teus. E aí Jesus falou, se tu não permitir que eu lave os teus pés, tu não tem parte comigo. Jesus mostrou na prática o que era humildade. Então Jesus ele mostrou que a vida dele era uma vida de serviço. Então, mediante a tudo isso, a gente observa assim, ó. Primeiro, o lava-pés, ele está muito ligado à Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um reconhecimento de quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos indivíduos carentes da misericórdia e da graça de Deus. E, ao mesmo tempo, nós somos aqueles que precisam, na prática, mostrar que cristianismo é muito mais do que falar. Cristianismo é prático. Então, quando eu tenho um ato na cerimônia de lavar os pés, eu estou demonstrando que eu estou aqui nesse mundo para servir. E servir uns aos outros. Então, aí entre essa parte, esse emblema que é o momento do lava-pés, né? É um rito memorial, o que vocês planejam aí para essa ceia? Porque tem a parte do lava-pés, tem um momento ali da partilha do pão, tem outro momento, né, do suco que representa o sangue de Jesus, mas é mais um ritual, um momento ali de renovação mesmo, de compromisso com Deus? Veja, assim como o batismo, né, aqueles que são cristãos ou até mesmo que não são, sabem que existe uma prática cristã que é o batismo. O batismo ele é uma renovação. O batismo ele serve para perdão, é uma entrega que o indivíduo faz. Renascimento. É um renascimento, exatamente, um renascimento. Então, a cerimônia, além de um memorial, também é um momento de renovação, é um momento de entrega. Então, o indivíduo, quando participa, lembrando que é uma cerimônia aberta, né, todos podem participar, independente de qual seja o contexto religioso que ela tenha, mas todos podem participar. Então, no momento em que a pessoa participa, ela está vivenciando agora um momento de entrega, de perdão, de reconciliação uns com os outros e reconciliação com Deus principalmente. Então, além de ser um rito memorial, é um rito também de entrega, de arrependimento total do coração. Tá aí, muito bonito, e fica aí a programação, portanto, dos adventistas celebrando essa Páscoa com a ceia do Senhor em memória do sacrifício de Cristo. Faço o convite, palavra final é sua. Onde é que as pessoas, até quem não é adventista, mas que gostaria de participar desse momento, que é um momento muito bonito, pode ir? Onde é que será essa ceia? Olha, nós temos aqui em Maceió, na região de Maceió, não só na região de Maceió, mas no estado como um todo, nós temos aqui diversas igrejas adventistas, né? Todas realizam esse programa que é a Santa Ceia e também a Semana Santa, né? Todas elas praticam, todas elas realizam. É um convite que a gente estende aqui, como eu falei, para todos, porque é um momento aberto para o público, não é um momento exclusivo de membros da Igreja Adventista. É um momento em que é aberto a todo o público e todos aqueles que se sintam à vontade para estarem presentes, com certeza serão muito bem-vindos. E cada Igreja Adventista tem ali, claro, a sua realidade, a sua forma de ser feita, né? Tem igrejas que talvez ali possam fazer em outro momento, algumas vão fazer, quem sabe, no sábado, outras vão fazer na sexta-feira, mas a ideia é que durante essa semana nós temos esse momento de memorial e de entrega através da Santa Ceia. E cada igreja com a sua programação ali, individual, exatamente, mas todas com o mesmo objetivo, né? Com o mesmo contexto aí de celebrar a Páscoa com a ceia do Senhor em memória ao sacrifício de Cristo. Agradecer ao Otávio Silva, coordenador da programação da Semana Santa da Igreja Adventista do Estado. Volte sempre.
Eu agradeço aqui o espaço, muito obrigado, um abraço para todos os ouvintes. E eu queria deixar apenas um verso, não sei se posso, mas quero deixar apenas um verso que é Romanos capítulo 5, verso 1, que fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a fé em Cristo, a nossa fé no Senhor, faz com que a gente tenha a verdadeira paz. Enquanto muitos buscam paz em qualquer outra coisa, a verdadeira paz está somente em Jesus. E Ele é o autor da vida, Ele é aquele que nos sustém, é aquele que nos dá força para continuarmos. Que a cada dia sejamos perdoados e restaurados em Cristo. Muito bom. Ele que nos restaura todas as manhãs para estar aqui de madrugada, tenha convicção disso. 6h35. Obrigado pela presença, boa programação. Aos adventistas do sétimo dia, o nosso respeito e consideração. 6h36, direto para as 8 da